Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Hoje, dia 7 de agosto de 2025, 21 horas e 6 minutos. E nós estamos a 591 dias do término da geração da figueira. Que todos sejam bem-vindos. Boa noite, Júlia. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muita coisa aí, né? Tá sendo descoberto, né? Boa noite, Alberto. Graça e paz, Rosane. Muita coisa está sendo descoberto, né? Shalom, Sandra. Diz que nada vai ficar encoberto, né? Sem que não seja revelado, né? Assim a palavra de Deus está escrita. E nós sabemos que é uma obra das trevas, né? Shalom, Andréia. Essa madrugada eu estava orando. Estava em espírito de oração pela nação brasileira, por nossa nação, né? E para que Deus quebrasse, né, as obras das trevas, né? Irmãos, de repente entrou uma sensação muito ruim dentro do meu quarto. Era como se tivesse entrado um espírito maligno dentro do meu quarto, para impedir de orar. E eu comecei ali a expulsar em nome de Jesus que saísse. E que as hostes que estão sobre a nossa nação, né, as hostes da maldade. Boa noite, Lucilene. Boa noite, Maris. As potestades, né, do império de Leviatã, né, saiam da nossa terra. Saiam da nossa terra. Vai ser difícil. Por que vai ser difícil, Mahmoud? Que você acha que vai ser difícil? Sabe por que eu tenho certeza que vai ser difícil? Porque nós somos muito poucos. Boa noite, Eliane. E tem outra coisa muito pior. Olha, irmãos, tem coisa pior do que o próprio pecado do povo. Shalom, Leninha. São os falsos profetas. Os falsos profetas. Boa noite, Suzana. Que estão anunciando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, que a libertação do nosso país está aí, que as coisas vão melhorar, que o país vai voltar a ser o que era. Paz, doutora Ivânia. Muitos profetas que se dizem, Shalom, Simone, muitos que se dizem profetas estão profetizando bênçãos. Boa noite, Patrícia. Estão profetizando prosperidade para o Brasil. Presta atenção, irmãos, presta atenção. O Brasil está em juízo. O Brasil está... Graça e paz, Val. Boa noite, Tânia. O Brasil está em juízo. O Brasil pecou. Nós pecamos, nós como crentes pecamos. Ele tá morrendo de medo, porque ele vai ser preso, né? Ele vai ser preso com o que ele fez. Ele tá para ser preso a qualquer hora. Irmãos, o nosso país, eu estava hoje meditando, várias passagens aqui da palavra falam a situação do nosso país. Mas antes que eu leia aqui, eu separei 3 capítulos para ler hoje. Eu quero que você saiba de uma coisa, que o que eu vou falar aqui, eu estou fundamentada. E tem irmãos aqui que sabem o que eu vou falar, tá? Sabem. E eles sabem que, como é que diz? Aquilo que nós falamos aqui na página. Presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estávamos aqui na época fazendo 100 dias de oração pela vida do mito. Não sei quem lembra aí, mas tem alguns irmãos que vão lembrar. Todo dia nós fazíamos oração, 100 dias de oração, entregando o nosso país, entregando as eleições,
Tá aí, o pessoal posso... Eu fico pensando mesmo sobre o que a maioria dos profetas estão falando. Exatamente, Leninha, exatamente, meu irmão. 100 dias. Quando foi mais ou menos em agosto, você estava também, né, Sandra? Em agosto, o Senhor mostrou para todos nós que tínhamos entendimento na época. Foi feito um vídeo. Aliás, em agosto não, foi perto de setembro, né? Porque em agosto foi quando veio o coração do Dom Pedro de Portugal para cá, para fazerem uma cerimônia para abençoar o país. Presta atenção. Ali eu já fiquei meio alerta. Eu falei, bom, trazer, para que trazer? Se esse homem vai na igreja evangélica, a mulher dele é crente, como é que ele vai deixar trazer um coração desse para fazer um ritual, né? Na loja, né? Mas tudo bem, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Passou mais uns dias, ou um mês mais ou menos, saiu o vídeo à meia-noite no Palácio do Alvorada, à meia-noite no Palácio do Alvorada. Esse vídeo circulou muito tempo aí na internet. Ele assinou a carta numa cerimônia onde tinham pastores, onde tinham tudo junto e misturado. Na Capela do Alvorada, ele assinou embaixo, boa noite, Aline, embaixo da assinatura da Princesa Isabel, dando o nosso país, oferecendo o nosso país para que ela reinasse sobre nós, a Rainha dos Céus. Quando eu vi aquilo, né, não foi só eu não que vi, vários irmãos viram, até o Assis, lembra do Assis? Shalom, Viviane. Quando eu vi aquilo, nós estávamos, acho que faltava o quê? Uns 20 dias para terminar os 100 dias, eu falei, não vamos orar mais, não vamos, tá tudo terminado, não vou orar mais, entendeu? Não vou orar mais, nós não vamos mais orar. Ele já perdeu as eleições, ele já entregou para o Satanás a eleição. Lembra que eu falei isso? Estão lembrados? Foi um pampeiro. Tinha gente que me xingava de tudo quanto era nome. Chegar a fazer live fora para poder falar mal de mim, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas não estou falando sobre isso. Isso aí já passou. Irmãos, não deu outra. Não deu outra. Shalom, Patrícia. Ele ofereceu, ele entregou o nosso país para uma entidade. Uma entidade. Foi uma revolução. Para uma entidade maligna. Ele entregou o nosso país para a Rainha dos Céus, para Samiramis, um demônio tenebroso. Tenebroso. Enquanto o outro entregava a gente para Lúcifer, paz, Vanilze, enquanto o outro entregou a gente para Lúcifer, ele entregou a nação para a Rainha dos Céus. E quem é que domina a nossa nação hoje? O Principado de Leviatã, que essa Rainha dos Céus faz parte. Sabia disso? Você sabia disso? Que no Principado de Leviatã essa Rainha dos Céus faz parte? Irmãos, Principado não, é potestade, né, de Leviatã. Irmãos, presta atenção. Traiu a Deus, exatamente isso. Agora, presta atenção. A pior parte disso tudo é aqueles que conhecem a palavra de Deus e estavam junto com ele. Porque ele vai para onde o vento der. Ele não tá nem aí. O homem que batizou 2 vezes. Uma numa igreja no Brasil, outra lá em Israel. Né? Batizou 2 vezes. Vai, acende vela para Deus, acende vela para o diabo. Quer dizer, ele não tem, mas a nossa, como é que fala? A nossa nação perdeu. Quem perdeu fomos nós. E por que, boa noite, Aline. E por que nós perdemos? Nós perdemos porque os líderes espirituais da nossa nação, né,
entre aspas, fazem a vontade do diabo. Eles usam a Bíblia para tirar proveito, mas o Deus deles não é a Bíblia. O Deus deles não é o Deus da Bíblia. O Deus deles é Mamon. Por isso o país está nessa situação. E vou lhe dizer, vai piorar. Vai piorar. Ah, mas irmã Ruth, o trombeta está vindo para salvar o Brasil. Não, meu irmão, ele não está vindo para salvar o Brasil. Ele está vindo para subjugar o povo e tirar o que o Brasil tem, que ele precisa. Há um conluio entre o chinês e ele. Cada um vai pegar a sua parte. E o povo será escravizado. Você precisa se preparar para os dias que estão vindo. Irmã Ruth, mas isso, Deus não está falando isso. Eu vou te provar pela palavra de Deus que Deus está dando essa ordem. Eu vou te falar mais uma coisa que você não sabe. Você vai ficar sabendo hoje. Alguns aí sabem do que eu estou falando, mas não é todo mundo. Presta atenção. Aqui no país existem em torno de 40 a 60% de judeus que não sabem que são judeus. Aqui nas nossas terras existe o povo de Deus aqui, das 10 tribos de Israel está aqui. E a maior tribo de Israel que está aqui dentro é a tribo de Azer. E essa tribo de Azer, ela é uma tribo que Jacó deu a bênção da prosperidade, diz que eles iam alimentar reis. O que a nossa nação alimenta? A nossa nação alimenta a nós e ao mundo inteiro. O melhor café do mundo está no Brasil. Tudo de melhor que tem está no Brasil. As pedras mais preciosas do mundo estão no Brasil, Paz Irene. Estão no Brasil. Toda a maior terra rara do mundo está no Brasil. O ouro de Ofir está no Brasil. Nós temos aqui frutas que não existem no resto do mundo. Nós temos aqui uma terra que dá o tempo inteiro. Não tem o que ela não dê. A bênção do Senhor está nessa terra. Mas do jeito que a bênção está nessa terra, o juízo também está vindo. Porque aqui existem homens e mulheres que são descendência direta do povo de Israel. E eu vou te falar, tem 2 em evidência aqui no Brasil. Um, que o Alberto falou aí agora há pouco. Ele é o chefe, o líder, né? Da casa dos 11 urubus. Ele é o líder da casa dos 11 urubus. Ele se declarou, pedindo pro hominho dos dedinhos assim, ó, da mãozinha assim, pedindo para exatamente esse daqui, para não sair do pacto com Israel sobre o holocausto. Ele implorou, depois que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque com certeza a cabeça dele acusou que ele se omitiu quem ele é. Entendeu? E agora ele está vendo o peso, o juízo vindo para cima dele, e ele ligou os ponteiros que ele não está professando aquilo que ele é. Ele sabe dentro dele. Ele sabe. Mas não é só isso não. Não é, boa noite, Graciele. Não é só isso não. Ele já fez mais coisas. Vocês não têm noção do que está saindo aí. Vocês não têm noção da impiedade que esse homem fez contra a nação brasileira. Vocês vão ver nos próximos dias, é de arrepiar o couro da cabeça. Arrepia o cabelo da cabeça. Mas tem outro também. Sim, eu vi. Uma vergonha, né? Quer dizer, uma vergonha. Eu não sei qual que é quais são os vídeos que você está falando do impeachment. Eu vi do pessoal que ficou lá agarrado lá na mesa, né? Mas não vai sair aquilo lá não, só se acontecer um milagre, mas vai ser difícil. Mas deixa eu falar, o outro, tem um gordinho que é líder da casa alta. Aquele gordinho líder da casa alta, eu ouvi falando que os Silvas são descendentes de Deus,
São sim, é verdade sim. Tudo que é nome de planta, nome de animal, nome de, como é que fala? Pires, coisas assim, todos são judeus, são sefarditas, tá? Todos são sefarditas. Presta atenção, aquele gordinho que é o presidente da casa alta, tá? Vai faltar. Não agora esse ano, mas o ano que vem sim. Quem tiver condição, se é coisa agora. É agora a hora. Pro ano que vem, com certeza vai. Agora prestem atenção, aquele gordinho que vocês virem, que ele tá lá em cima, né? Que ele tem um nome de esse aí mesmo. Esse homem já foi descoberto, eu vi o que já foi descoberto dessa pessoa e da família, que são todos judeus para valer. Eles, para adquirir terras, mandaram passar para o outro lado, tribos e tribos indígenas, que essas tribos indígenas também são judeus, se você não sabe. São aqueles judeus que vieram nos navios de Salomão buscar ouro, buscar pedras preciosas, buscar madeira aqui em Barzilai. Esse homem que também é um judeu, a sua família, boa noite, Socorro, a sua família mandou passar para o outro lado, passar para a eternidade, nações inteiras de habitantes da terra que são os índios. Tudo que tem é desse jeito. Tudo. Por isso, eles não vão colocar nada em pauta. Entendeu? Então, dois homens que pertencem ao povo de Israel, fazendo coisas tenebrosas sobre a nação de Barzilai. Mas, Ruth, mas o que você está falando? Eu estou falando que nós estamos no tempo de Jeremias. Eu estou falando que quem rege o Brasil é uma Jezabel. Lembra de Jezabel? Eu estou até aberto aqui, 1 Reis, capítulo 21. Jezabel, vocês lembram que Acabe, que era um frouxo, queria a vinha de Nabote. Nabote era um homem que tinha sua vinha, suas terras, era dos seus pais, e ele estava deixando aquilo porque era herança da sua família. Mas Acabe botou o olho comprido nas terras. Também, Alberto, também. Ela faz parte do jogo. Ela é a mentora de muita coisa, aí é ela. E Jezabel perguntou, Acabe, por que você está nervoso? Por que você está triste? Eu fui procurar comprar as vinhas de Nabote. Nabote disse que não vai me vender as vinhas. Jezabel pega e ordena a morte de Nabote. O que ela faz para poder justificar a morte de Nabote? O que fizeram para justificar a prisão de mais de 2.000 pessoas inocentes, né? Criaram factoides, criaram notícias falsas. Pegaram coisas, distorceram as coisas e fizeram uma narrativa para poder incriminar, do jeito que Jezabel fez com Nabote. Jezabel chamou homens que vieram falar coisas que nunca Nabote fez. E ela mata Nabote e dá aquela vinha de herança para Acabe. Tá entendendo? Morre um inocente. Esse homem da casa alta, chefe líder da casa alta, da qual é um judeu convicto de sangue e de nome, e a sua família são acostumados a encerrar a vida de muita gente.
Por que você acha que o juízo de Deus está vindo sobre o Brasil? Você acha que isso vai ficar de qualquer jeito? Não foram boas, eles são muito exploradores e não pagavam extra. É desse jeito aí. Vocês acham que isso vai ficar desse jeito? Vocês acham que o sangue desse povo não está subindo na presença do Pai? Vocês acham que o sangue que as pessoas... Hoje eu vi uma senhorinha que está sendo torturada numa instituição onde ela foi encerrada com 62 anos, minha idade, sendo agredida pelas presas porque descobriram por que ela tinha sido presa. E já pediram habeas corpus para ela sair, não dão, porque querem ver sangue correr. Você acha que Deus, os pequeninos, Deus não está olhando? Meus irmãos, você tem que entender o seguinte: quem dirige uma nação determina o juízo que vem sobre ela. Agora, os fiéis a Deus, Deus no meio disso tudo vai guardar. Mas eu fico vendo profetas aí dizendo que Deus vai fazer uma limpeza. Vai fazer limpeza sim, com certeza vai. E que a prosperidade vai voltar e que o mito vai voltar. Eu creio que o mito vai voltar sim, creio que vai voltar, mas não vai voltar para a prosperidade não, vai voltar para a desgraça de muita gente. Não vai voltar para a prosperidade, não se engane com isso. Daqui para frente, meu irmão, é ladeira abaixo. O que está preparado para o nosso país, para o ano que vem, para o outro, não é de brincar. Graça e paz, Andréia. Não é de brincar. Eu estava lendo hoje, estava vendo, é de arrepiar. Mas o que é que nós temos que fazer? Confiar no Senhor, porque aquele que confia no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. É o que eu te disse. Os dentes do ímpio vão estar pregados na parede. Exatamente, Andréia. Tão iludidos. Os dentes, eles vão passar com os dentes pregados na parede. O povo de Deus vai passar com as mãos levantadas para o céu. Presta atenção. Presta atenção. Nós falamos de Jezabel, né? Então, veio o castigo sobre eles. Deus mandou o castigo sobre eles. Agora vamos lá para Jeremias. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Jeremias. Hoje eu conversando com uma irmã, e não é só ela, vários irmãos dizem, boa noite, Clarice. Vários irmãos falam assim para mim, irmã Ruth, a gente tem que julgar a profecia e não o profeta. Como é que é? Onde você achou isso? Em que lugar você achou que tem que julgar a profecia, mas não o profeta? Aonde isso está escrito na Bíblia? Porque eu ainda não achei. Não, eu não achei. E eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar aqui o que Deus fala do falso profeta. Eu vou te mostrar aqui o que Deus fala do falso profeta. Irmãos, presta atenção. Tem muita gente usando o nome de Deus para se promover. Quem sabe o mito sobe e eu subo junto. Meus irmãos, não confie, não confie. É pix pra cá, é pix pra lá. Irmãos, eu preciso de ajuda. Irmãos, eu preciso disso. Peraí. A palavra de Deus diz assim: tendo que comer o que vestir, estejais contentes. De graça recebei, de graça dai. Jeremias, por falar a verdade, jogaram ele numa cisterna. Você sabe o que é uma cisterna? É um lugar para colocar água. Jogaram ele lá. E Abacuque não, como que é o nome dele? Aí não lembro agora o nome do amigo dele. Vinha e trazia um pedaço de pão todo dia para ele não morrer. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara.
você não precisa ficar aí esmolando dinheiro para ninguém. Aquele que trabalha para a obra do Senhor, o Senhor é aquele que cuida dele. Presta atenção no que eu estou te falando. Você olha o fruto dos profetas que você está ouvindo. Shalom, Josi. Você começa a olhar os frutos dos profetas que você está ouvindo. Porque nós estamos metidos numa cambada de falsos profetas. E isso que vai vir sobre o Brasil não é só sobre esse povo que está no Planalto Central, não. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Se o povo de Deus estivesse andando de acordo com a palavra de Deus, nós não estaríamos passando por isso. Não estaríamos. Nós estamos 70% do que o Brasil vai passar, não é por causa de político, não. É por causa de falso profeta. É por causa de falsos pastores. É por causa de homens amantes de si mesmo, que tiram a gordura da ovelha para se favorecer. É atrás desses que Deus está. Mas esses influenciam o Planalto Central. Estes estão influenciando o Planalto Central. E o juízo vai vir. E pior, e junto com tudo isso, o povo de Deus, israelitas de Deus que estão nessa nação, estão fazendo tudo aquilo que fizeram no tempo das 10 tribos. Veio Senaqueribe e jogou todo mundo para o mundo. No tempo de Judá e Benjamim, veio Nabucodonosor e tomou Israel. 70 anos de cativeiro. E eu quero ler para você 23 de Jeremias, se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra. Eu vou ler na versão NVI, tá? Deixa eu ver se eu trouxe minha caneta. Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui minha caneta, senão eu não consigo. A minha vista tá muito embaçada, eu tenho que seguir para poder, como é que se diz, não me perder. Desculpa aí, gente velha é um problema, gente. Gente velha vai tendo que ter reposição de peças, mas como não existe reposição de peças, então a gente vai dando um jeitinho. Vamos lá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Irmã Ruth, vai acabar a internet? A qualquer momento vai. Não sei quanto tempo, mas para nós, principalmente para aqueles que servem a Deus, ela vai acabar. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. 23 de Jeremias. Eu tô lendo na NVI, tá? Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, nenhum deles faltará, declara o Senhor. Vou pular para o versículo 9, tá? Jeremias 3, vou pular para o versículo 9. Acerca dos profetas. Meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor. Jeremias está falando a situação que ele estava. E de suas santas palavras. Jeremias era um homem íntegro. Ele foi chamado novinho ainda para ser profeta no meio do povo de Israel. Paz do Senhor, Miriam. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora. E as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Escuta isso aqui. Nada
diferente do que nós estamos passando. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Nós não estamos vendo aí ilegitimidade no poder? Nada diferente do que está relatado aqui. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Meu irmão, você pega isso aqui, você leia. Em nome de Jesus, você precisa ler a Bíblia. Tanto o profeta como o sacerdote, quer dizer, tanto o profeta como os pastores, são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Será que o ano do castigo do Brasil já não chegou? Não se esqueçam, o Brasil não é Brasil, é Barzilai. Escuta isso que eu estou te falando. O Brasil não é um simples país, ele é Barzilai. E vou dizer para você, além desses dois que estão lá em cima corruptos, que fazem parte do povo de Barzilai, existe uma outra turma lá dentro também que eles nem sabem quem são. Eles nem sabem que são descendentes de Barzilai. Nem sabem que são descendentes dos judeus. Estão no mesmo caminho. E tem aqueles que se dizem pastores e estão incentivando os políticos para fazer a desgraça no país. Irmã Ruth, mas quem que quer desgraça no país? Não, meu irmão, as ações deles criam a desgraça. A roubalheira, a falcatrua, isso tudo são brechas abertas para que Satanás entre e faça festa. São legalidades que são dadas no mundo espiritual. E Leviatã está sobre o Brasil. Leviatã está sobre o Brasil. Leviatã é corrupto. Jezabel vive com ele. Presta atenção. Entre os profetas de Samaria havia algo repugnante. Eles profetizaram por Baal. Os nossos profetas aqui profetizam por Mamon. Presta atenção, meu irmão. E desviaram Israel, o meu povo. Desviaram Barzilai também. Aonde tem o povo de Deus aqui, tem um remanescente muito pequenininho, que não está se dobrando por isso tudo. Os profetas de Samaria, os profetas das terras tupiniquins, profetizam por Baal, profetizam por Mamon, e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém, vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal. Irmãos, é isso que nós estamos vivendo. Os grandes pastores midiáticos, para poder não pagar imposto, chaleram, vão lá orar nos gabinetes, vão lá falar palavras que o Senhor não mandou dizer. E aí chega alguém e diz que você tem que julgar a profecia, mas não julga o profeta. Ô meu irmão, em nome de Jesus, não tem profecia nenhuma nisso não. Isso é usado, eles são usados. Aliás, eles usam Deus para colocar aquilo que eles querem. Encoraja os que praticam o mal
para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, povo de Jerusalém é como Gomorra. Para o Senhor nós somos Sodoma, e o povo de Barzilai é como Gomorra. Presta atenção, a nossa terra, que nós chamamos de Brasil, na verdade ela se chama Barzilai. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada. Porque os profetas de Jerusalém, os profetas de Barzilai, a impiedade se espalhou por toda esta terra. Já entrou essa pauta aqui no Brasil? Já entrou, ouvi que entrou uma pauta para ser votada casamento entre pais e filhos. Na Alemanha já é permitido. Eu não sabia que aqui no Brasil tinha sido colocado já também. Misericórdia. Tá aqui. E cadê os profetas? Cadê os pastores? Cadê o povo? Para falar de um troço desse. Não, eles vão nos gabinetes orar para conseguir reverter os impostos das suas mega igrejas. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Olha aqui, ó. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Não está dizendo para você julgar a profecia e deixar o profeta liso. Não. Está dizendo para não ouvi-los. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. É o que o povo está falando aí. Que o Brasil vai ser liberto, que o Brasil vai ser isso, que o Brasil vai voltar tudo ao normal. Meu irmão, daqui nem vai mais nada voltar ao normal. Daqui nós vamos para o despenhadeiro e para a volta de Jesus. E, por final, a 7ª trombeta soar, quando vai dizer: os reinos da terra vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão olhando para a terra. Como disse um pastor, né? Que a visão da filha dele, se cumprisse, se o Papa fosse negro, é porque Jesus estaria voltando. Mas se não, Jesus não ia voltar agora, só daqui muito tempo. E daí, como é que faz? Agora você me diz se isso é falsa profecia ou não. Se isso é falsa visão ou não. Ou uma falsa interpretação do que a criança viu. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor? Qual desses profetas esteve no conselho do Senhor para ouvir e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra, diz o Senhor? Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Aí você vai falar assim: mas Ruth, mas se esse povo não vai sair daí? Vai sair, vai. Deus já está girando a espada, como disse o pastor José Maurício. Mas não se esqueça que essa espada vai girar no povo também. Entendeu? A espada vai girar neles e vai girar no povo também. Deus está em contenda com Barzilai. Deus está em juízo com essa nação. Agora, e nós, irmã Ruth, que estamos buscando a Deus, como que vamos fazer? Permaneçam buscando a Deus, porque o Senhor livrará o seu povo. Todo aquele que for fiel ao Senhor, o Senhor vai dar livramento, como deu para José. Como deu para Daniel. Não se esqueça que Daniel, todos aqueles que escutaram a voz de Jeremias, todos que se entregaram na mão de Nabucodonosor, todos viveram. Todos foram para o exílio.
e continuar nas suas vidas no exílio. Tranquilamente, sem problema nenhum. Mas aqueles que escutaram os falsos profetas, estes sucumbiram à espada de Nabucodonosor. Inclusive Jeremias, que era o profeta que eles quase acabavam com Jeremias, Nabucodonosor mandou tomar conta dele. Que coisa, né? Nabucodonosor mandou tomar conta dele. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Não enviei estes profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. É deles a mensagem. Mas usa o nome de Deus, que não falou nada para eles. Aí você vem me dizer que você tem que olhar a profecia e não julgar o profeta? Mas como que ele fala uma vez? Se ele é de Deus, como é que ele fala uma coisa errada? Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles estivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. Tem um pastor que disse que a China vai ser dona do Brasil. Esse tá certo. Esse aí tá certo. E teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. O Brasil, Tânia, tá na mão. O Brasil, ele vai estar na mão de nações. Não é só da China, não. A gente não sabe exatamente como vai ser, mas a gente sabe que o Brasil já está na mão das nações, na mão das potências que estão brigando por quem será o grande líder do mundo. O Brasil já está na mão deles. Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome. Assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Falar a palavra de Deus com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Declaram o que Deus não falou. Fazem altares para serem enaltecidos diante do povo. Porque o povo quer ouvir coisa boa, o povo não quer ouvir juízo, claro que não. O povo quer ouvir que o mito vai subir, porque o mito é de Deus, o mito, meu irmão, abre a tua cabeça. Se ele se converter, ele será do Senhor, sim. Mas enquanto ele não se converte, ele está servindo as obras das trevas. E eu vou te dizer outra coisa também. Boa noite, Fernanda. Tem gente aí que vai acabar comigo, mas a esposa é do mesmo jeito. A esposa é do mesmo jeito. Não se enganem. Não se enganem. Vivem atrás de falsos pastores. Vivem atrás de homens que querem mamon. O Deus deles é mamon. Vivem atrás de profetas
que falam mentiras, exatamente, idolatria política. Vivem atrás de homens que não falam a verdade. Ali ninguém é de Deus. O trombeta o trombeta, Deus está usando ele sim, para acabar com isso tudo. Mas Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. E o trombeta não é de Deus. Aquela pastorada que está lá também atrás dele, invocam anjos. Você sabia disso? Que os pastores, e tem uma pastora lá que invoca anjos. Outro dia ela invocou um anjo que está na África. Mas que anjo é esse que está na África que ela está invocando? O que é isso? Eu sei que se invoca o nome de Deus. Aí você sabe, mas irmã Ruth tem uma foto dele cantando hinos de louvor lá dentro da Casa Branca. Ué, meu irmão, cantar, todo mundo canta. Canta, é bonito, emociona a alma, né? Aquelas músicas maravilhosas. Por isso que eu tirei muito de cantar essas músicas de hoje. Eu não canto muito esses corinhos de hoje, não. Eu não canto essas músicas de hoje, não. São ególatras, músicas ególatras. Enaltece o ego. Tem lá umas frasezinhas para Deus. Mas que Deus é esse? Será que é o Deus da Bíblia? Não, eu prefiro cantar aquelas músicas que falam das promessas do Criador que estão registradas na palavra de Deus. Você vai falar assim, hoje chama Ruth, hoje tá brava, hein? Pois é, minha irmã, eu não tô brava. Eu tô pensativa. Eu tô pensativa que nós precisamos ir pro céu. Nós precisamos ir para a vida eterna. E para ir para a vida eterna, nós temos que sair disso tudo. Como é que você vai ficar num templo, num lugar CNPJ, onde eles fazem todas essas coisas? No versículo 32 diz: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo. Meu irmão, eu não tô brincando. Eu tô aqui me expondo. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para me expor. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus de falar o que está escrito. Eu quero te mostrar mais uma coisa. O falso profeta Ananias, são somente 17 versículos. Esse Ananias, ele vivia contra Jeremias. Aí você vai me dizer, como é que fica? Se Deus condena o falso profeta, então quer dizer que agora a Bíblia mudou? Você condena a profecia, mas não condena o profeta? É isso mesmo? É isso? Julga a profecia, mas não julga o profeta? Mas que boca mentirosa é essa que está jogando a mentira para fora? Você acha que Deus vive na mentira? Você acha que Deus é Deus de confusão? Eu tenho visto vários canais de profetas, né, que eu escuto. Eu escuto esses canais que eles trazem as profecias, né, eles vão buscando as profecias e traz. Tem o Descobrindo, Voz de Profeta, coisas assim. E tem um deles que fala, julguem o profeta, julguem a profecia, mas não julguem o profeta. Eu fico de queixo. Falei, gente, da onde que esse povo tirou isso? E o pior de tudo é que a palavra de Deus diz que aquele que acrescentar o que está escrito na palavra, Deus vai acrescentar ira na vida dele. Está lá no Apocalipse escrito. Que aquele que tirar desse livro será tirado também do livro da vida. E aquele que acrescentar o que não está escrito, vem ira para cima dele. Esse povo está brincando com a palavra de Deus. Eles não leem a palavra de Deus e ficam propagando coisas que não estão escritas. No 5º mês daquele mesmo ano, capítulo 28 de Jeremias.
O 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos. Ananias está falando, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Vamos, como é que fala? Mudar aqui. Quebrarei o jugo que o trombeta vai colocar sobre a terra. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. 2 anos. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor. Ananias está falando. Pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então ele está dizendo que o povo vai se restabelecer. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém, amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e dos exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro, enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor: é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações que no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, jugo é aquele negócio, aquela canga, né? Que coloca em animal. Eu já te respondo, Denildo. Assim diz o Senhor: você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Olha o que Deus manda falar na boca de Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Exatamente, Denildo. É o que você está falando aí, é exatamente isso. Se ela não se converter, pedir perdão, voltar atrás, não tem perdão. Não tem salvação. Entendeu? Não tem. Não terá salvação todo aquele que modificar a palavra de Deus. Não tem salvação. Eles só vão acrescentando ira sobre ira. Olha, irmãos, eu sei que eu tô sendo grossa, né? Tô sendo radical aqui. Mas eu tô fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu tô te avisando o perigo dos falsos profetas. E aqueles que seguem o falso profeta vão cair na cova junto com eles. E saiam dessa fala mentirosa. Fala mentirosa. Julgue a profecia, mas não julgue o profeta.
Se ele está trazendo uma mentira que Deus não falou, ele é o primeiro a ser julgado. A porta do inferno está aberta para ele se ele não se arrepender. Porque ele usou o nome do Senhor para falar aquilo que o Senhor não mandou dizer. Mediante esta palavra, mediante a tudo aquilo que Deus tem mostrado, mediante os acontecimentos do final dos tempos, porque nós já estamos na iminência da volta de Jesus. Presta bastante atenção. O Brasil vai de ladeira abaixo. Não só o Brasil, mas as nações da América do Sul vão de ladeira abaixo. Creio eu. Não estou falando que Deus mandou dizer, não, creio eu. Por aquilo que a gente enxerga. Que essa limpeza toda, que isso tudo, nessa situação toda, Deus vai guardar um povo. Creio eu. Quero que você entenda bem. Eu não estou falando que isso aqui é uma profecia, não. Eu creio. Pode ser que não seja o que eu estou falando. Mas no meu entendimento, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo, por aquilo que a gente está debruçado estudando, que Deus vai guardar o povo dele nessa América do Sul. Tá entendendo? Não é exatamente só no Brasil, é na América do Sul. Porque a América do Sul é o lugar onde mais crentes tem. A América do Sul é o lugar onde está guardado o remanescente de Israel. Das 10 tribos de Israel, eles estão aqui. Entre América do Norte, América Central e América do Sul. Mas isso é uma coisa que eu creio. Deus não falou nada comigo. Eu creio. Mas cuidado com aqueles que estão profetizando. Que Deus vai levantar o mito, Deus vai fazer isso, porque aquilo, porque a nossa nação será próspera. Ela vai ser próspera sim, com certeza vai. Sabe quando? No milênio. No milênio vai ser próspera. No milênio, não agora. Não, agora não. Agora ela vai descer. Irmãos, isso eu posso dizer para você que Deus me falou. Há muito tempo atrás, muito tempo assim. Eu tô desde quando? Gente, eu nem lembro quando eu tô aqui, mas eu acho que tem uns 4 anos que eu tô aqui falando na internet, né? Que eu tô aqui no Instagram. Há mais ou menos 7 anos atrás, mais ou menos isso, de 7 a 6 anos atrás, eu tava ali estudando aqui a palavra, né? Vendo tudo e a minha cabeça rodando, porque tudo aquilo que Deus mostra pra gente é muito sério. E a cabeça da gente parece que vai enlouquecer, porque são muitas coisas para acontecer. E naquele tempo, nada disso tinha... essa formação que nós estamos vendo agora, nem se chegava nisso. E eu perguntando para o Senhor, Pai, aonde o Senhor vai guardar a gente? Aonde o Senhor vai guardar o teu povo? Eu escutei 2 vezes, terra arrasada. Terra arrasada. 2 vezes eu escutei. No outro dia me aparece meu irmão aqui. Ruth do céu, eu tive um sonho. Eu falei, que sonho? Ele estava apavorado, ele estava branco, que nem uma cera. Eu tive um sonho que eu andava por Maringá e Maringá estava inteirinha, um prédio em cima do outro, a cidade estava arrasada, como se tivesse passado um caminhão em cima da cidade inteira. Era um prédio em cima do outro e tudo escuro, que era difícil para andar e eu não via ninguém na rua, não existia ninguém nas ruas. Ele falou, mas de repente eu subi num monte, e Maringá não tem monte, aqui não tem monte. A cidade é plana. Mas ele disse que subia no monte. E quando ele chegava no alto desse monte, ele via meu pai. E meu pai só apontava para ele ir para o outro lado, que era para lá que ele tinha que ir. E quando ele chegava naquele lugar que meu pai tinha apontado para ele, disse que ele via aquela campina linda, maravilhosa, com o céu de brigadeiro. E ali era o lugar dele se refugiar. Quando ele contou aquele sonho para mim, eu liguei naquilo que eu ouvi no dia anterior. Terra arrasada.
Então, meu irmão, eu posso dizer uma coisa para você, que Deus vai arrasar a terra e vai nos guardar no meio dessa terra arrasada. Por que que eu tenho certeza disso? Porque se você vê o que eles estão preparando para as grandes cidades, eles vão deixar as grandes cidades em estado de terra arrasada. Mas aparecerá uma colina, ou uma, não sei se é uma colina que chama, né? Acho que é isso. Aonde o céu de brigadeiro reina. E ali vai guardar o povo do Senhor, como mostrou para o meu irmão. Posso estar errada? Não sei, foi tão intenso que eu tive, que eu estou aguardando o cumprimento disso. Terra arrasada. Terra arrasada. Uma coisa eu sei, aquela profecia que aquela irmãzinha que já faleceu lá na Noruega teve, era de terra arrasada. E nesse tempo que eu tive isso, essa profecia nem tinha aparecido ainda. Nem tinha aparecido. Por isso eu me apego muito na profecia dessa irmã, porque uma grande parte dessa profecia dela já se cumpriu. E nós estamos a poucos passos do cumprimento final daquela profecia. Por isso eu creio, eu acho, que mediante o que eu vi, o que eu ouvi, meu irmão sonhou, o que eu vi dessa irmã, outro dia uma irmãzinha teve a mesma visão, contou aqui no Instagram, ela via mais ou menos o mesmo jeito. Por isso eu tiro as minhas conclusões e digo para você, Deus vai guardar a América com o povo remanescente dele, mesmo que seja em condições de terra arrasada. O Senhor vai nos guardar. Nós precisamos crer. Mas eu quero te dar um conselho muito sério. Muito sério. Saia dos falsos profetas. Para que você não venha ser achado faltoso na presença de Deus e incorra naquilo que está preparado para eles. Cuidado. Toma cuidado. Vamos orar, né? Desculpa que às vezes eu fico meio alterada, né? A gente altera um pouco. Mas eu creio no poder de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Para você também, Aline, um abraço. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que está cuidando do teu povo remanescente de Israel. O Senhor está cuidando de todos nós, o Senhor está nos preparando para sermos nação eleita. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos guarde, nos dá a direção exata de como proceder nos últimos dias. Nos dá a direção exata de como nós nos portarmos mediante a tanta confusão. Mediante a tanta confusão. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Vem ser conosco. Vem nos dar o livramento que nós tanto necessitamos. Livre as nossas almas de pecar na tua presença. Livra-nos, Senhor, do perigo do mundo invisível. Livra-nos, Senhor, dos conselhos errados. Livra-nos, Senhor, dos falsos profetas. E livra-nos também de ser um falso profeta. Nós entregamos a nossa vida na palma das tuas mãos, para que o Senhor nos discipline de acordo com aquilo que tu queres. Pai, eu te peço pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Eu te peço pela vida da Paula, do Pedro, da Clara, do pastor Vitor, da pastoração, do Alexandre, da Simone, dos filhos, da Luciana, do seu esposo, do Juliano, da Meire e das suas crianças, Senhor, da Aline, da Osimira, da Berenice, da Suzana, do seu filho, do Denildo, do pastor Luiz.
da Fernanda, sua família, da Cleide, do Alberto, da Andréia Brown, Andréia Medeiros, Andréia Coelho, da Joelma, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Marta Valéria, pai, da sua filha, da Larissa, das suas crianças, do seu esposo, da Isabel, da Dani, da Ariedna e do Daniel, dos seus filhos, da Patrícia Venâncio, da Fatinha, da Sara, da Aline Cristo, da Valmira, da Viviane, do João Vitor, da Jaque, das suas crianças, da Aline Franciele, da Rosimeire, da Mônica, seus funcionários, sua família, da Estela, da Dani Cristina Fonseca, da Carol Cozen, da Joelisa, da Maris, da Vânia Lúcia, da Leninha, do Charles, da Vanilda, da Crica, da Beth Borba, da Irene Lara, da Cleidiane, da Tássia, da Tassiana Donato, da Poliana, do Torivânio, da Josi, da Bruna Soares, da Clarinda, da Clarice, da Renata, da Mônica Barra, da Aline Milani, da Nayara Paiva, da Irivanes, da Eunice, da Graciele Gabriel, da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, da Roberta, da Patrícia, do Paulo, da Marisa, da Célia Regina, da Susan, da Valéria, da Ana Guiar, da sua mãe, da Ana Dourado, da Laurita, da Edma, da Kélia Brito, da Edna Mariá, da Socorro, da Patrícia Faria, da Simone, da Tânia, do seu esposo e filho. Pai, tu sabes, essa oração é estendida a todas as suas famílias. Essa oração é estendida às suas casas. Essa oração é estendida a cada um aqui, às suas dispensas. Ao alimento que tem dentro da dispensa, que esse alimento frutifique, que esse alimento prospere na panela dos teus filhos, que esse alimento, Senhor, não venha fazer falta para eles, em nome de Jesus. Eu te peço também, coloca os teus anjos ao redor do teu povo para guardar, para livrar do mal e de tudo aquilo que está vindo sobre esta nação. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos ouvidos atentos à tua voz, dá-nos ouvidos perceptíveis à voz do lobo, dá-nos ouvidos perceptíveis à voz do falso profeta, para que nós não venhamos incorrer junto com ele e junto com ele irmos para o inferno. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, porque nós te honramos, nós te adoramos. E nós sabemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faz um milagre na vida dos meus irmãos. Salva as suas famílias. Salva o teu povo em nome de Jesus. Liberta, Senhor, o teu povo das doenças. Liberta o teu povo do mal, das chagas malignas. Protege-nos, Senhor, blinda o nosso corpo das radiações, blinda o nosso corpo de tudo aquilo que Satanás está preparando contra as nossas vidas. Nós cremos em Ti, nós Te louvamos e nós Te agradecemos porque cremos no poder da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, no nome honrado de Jesus, o Teu Filho amado que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre as suas vidas. Se alguém se sentiu mal, eu não posso fazer nada, porque foi aquilo que o Senhor me deu para eu falar nessa noite. Eu passo o dia meditando em determinadas coisas que acontecem durante o dia. E nessa meditação é que eu trago aqui para vocês o compartilhamento dos meus temores diários. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.